Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 11. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 27 e 28. Está escrito assim: Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Amado, Jesus estava aqui ensinando e de repente uma mulher se levanta e diz assim: Uau, quanta sabedoria, quanto entendimento, quanta autoridade, né? Feliz é a mulher que te deu a luz e que te amamentou. E aí Jesus fala: Eu tenho uma outra verdade para te dizer. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Ou seja, aquela mulher estava vendo de uma forma somente natural e olhou e pensou: essa mãe, sim, né? Uau, olhar esse filho com toda essa autoridade, com toda essa sabedoria. Feliz é essa mulher. Aí Jesus diz: não, felizes são os que ouvem a palavra de Deus, ou seja, felizes são os que estão ouvindo o que eu estou falando, porque eu estou falando as palavras de Deus, e se sujeitam a obedecer essas palavras. Esses sim são felizes. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui o impacto dessas verdades para a nossa vida hoje, amados. Sabe quando Jesus diz: Ei, eu vim, é como se Jesus estivesse falando isso daqui. Se nós vermos toda a explicação que Jesus dá antes dessa declaração aqui, estavam dizendo que ele estava expulsando demônios por Satanás. E aí Jesus vem e faz toda uma explicação para demonstrar que ele estava expulsando os demônios por meio do Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele era o enviado de Deus, ele estava cheio do Espírito de Deus. Por isso que ele diz assim: não é a minha mãe que é uma bem-aventurada. Bem-aventurados são os que estão me ouvindo, entendendo que as minhas palavras são as palavras de Deus e estão se sujeitando a essas palavras. Esses sim são os bem-aventurados, esses sim são os felizes. Amados, a palavra de Deus para nós hoje, o impacto dessa declaração de Deus para nós hoje é: será que nós temos ouvido a palavra de Deus e se sujeitado a ela? Sabe, muitas vezes nós olhamos como essa mulher olhou, por um aspecto muito natural. Ela, como mulher, ela pensou: uau, se eu tivesse um filho com toda essa sabedoria, assim, né? Com toda essa autoridade, eu me orgulharia muito. Feliz é a mãe dele. Ela não tinha entendido naquele momento ali que Jesus era o enviado de Deus, cheio do Espírito Santo, e estava liberando as palavras de Deus. Que não era simplesmente a mãe dele que era feliz, mas felizes eram todos que estavam ouvindo a mensagem dele e se sujeitando a ela, obedecendo aquela mensagem, porque eram as palavras de Deus. Amados, hoje nós temos a palavra de Deus escrita e nós temos a palavra de Deus para todo aquele que nasceu de novo, a palavra de Deus que vem do Espírito Santo que vive em nós. Então, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e se sujeitam e obedecem a essa palavra. E aí eu quero falar um pouquinho sobre essa nossa vida de obediência à palavra de Deus. Esse modelo de vida de obediência à palavra de Deus dentro da nova aliança, debaixo da nova aliança. Por quê? Porque é um modelo um pouquinho diferente do que era na antiga aliança. Na verdade, é um modelo diferente desde a criação do homem. Deus estabeleceu algo que a palavra fala em Hebreus, algo superior, para que nós possamos viver isso. E nós precisamos entender esse modelo de vida de obediência, amados. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo ele fala assim: olha, eu recebi pela graça de Deus um chamado, um apostolado para pregar o evangelho, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que provém da fé.
Ou seja, o objetivo do evangelho é chamar um povo dentre todas as nações da terra. Em Cristo não há diferenciação mais entre grego, judeu, mulher, homem, todos são um em Cristo. Ou seja, para chamar dentre todos os povos da terra um povo para a obediência que vem da fé. Que tipo de obediência é a que nós vivemos hoje? É só uma obediência a regras exteriores, a uma lista, a uma lei exterior? Não. É uma obediência que provém da fé. E, amados, nós precisamos entender isso, porque senão nós não conseguimos viver a plenitude do cristianismo. Eu quero começar aqui lá da criação do homem para nós entendermos onde eu quero chegar. Eu li esses versículos com os irmãos para nós entendermos que felizes somos nós que ouvimos a palavra de Deus e obedecemos. Mas para ouvir a palavra de Deus, nós precisamos entender como que Deus fala. Senão nós não vamos ouvir a palavra de Deus. E precisamos entender como Deus fala para então o quê? Obedecermos. Porque aí eu creio que é Deus que falou e então eu obedeço. Porque como eu mencionei ali de Romanos 1:5, o evangelho é uma obediência que provém da fé, não é uma obediência a regras exteriores. É uma obediência que provém da nossa fé, da nossa confiança na suficiência de Cristo Jesus. Então, o que eu quero falar um pouquinho desde o início, desde a criação do homem. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, criou do pó, fez um boneco de terra, é o que a palavra nos ensina, e soprou no homem o fôlego de vida. E então o homem tornou-se uma alma vivente, um ser vivente. Mas ele era uma pessoa o quê? Espiritual. Por quê? Porque o fôlego de vida que Deus soprou para tornar o homem um ser vivente, o fôlego, quando nós vamos para a palavra no original, é espírito. Então Deus criou um homem o quê? Espiritual, para se relacionar com ele, que Deus é o quê? Deus é espírito, Deus é espiritual. Então o ser humano, antes da queda, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, se conectava com Deus porque ele era um ser espiritual perfeito que Deus criou. E quando nós lemos em Gênesis, nós vemos que era um relacionamento em que Deus conversava livremente com o ser humano. Deus passava as suas verdades, Deus tinha comunhão com o homem livremente. Então Deus se comunicava, vamos dizer assim, se comunicava com o homem, Deus que é espírito se comunicando com o homem que era espírito. Mas o Espírito Santo de Deus em sua plenitude não vivia dentro do homem. Deus se relacionava com o homem como se fosse um relacionamento de fora para dentro, A pessoa de Deus ali falando e o homem ouvindo e recebendo todas as verdades, porque o homem foi criado perfeito. Ele não conhecia, não tinha o conhecimento do bem e do mal, por isso que Deus falou, no dia que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Ou seja, o seu espírito que eu criei para se comunicar somente comigo, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, o seu espírito vai se corromper, vai morrer, vai se tornar inoperante para aquilo para o qual eu criei, que é para se comunicar e se relacionar somente comigo. Aí veio a queda, ou seja, o homem desobedeceu a Deus, não acreditou, não confiou, não teve fé. Quando Deus disse que se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Ele não creu naquelas palavras. Então ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e o seu espírito, que havia sido criado para se comunicar, para ter comunhão apenas com Deus, ele se tornou inoperante. Por quê? Porque agora ele tinha o conhecimento do bem e do mal. E não foi para isso que Deus criou o homem. Era para o homem viver eternamente no jardim do Éden sem o conhecimento do bem e do mal. Aí o homem desobedece, por isso o seu espírito torna-se inoperante para a atividade inicial que Deus havia criado. E então o homem começa a receber as verdades de Deus e as mentiras de Satanás. E quando nós vamos ler em Gênesis, nós percebemos que o homem começa a se inclinar para o quê? Para o mal.
Chega um momento antes do dilúvio em que Deus diz assim: o homem, ele inclina-se para o mal e somente para o mal. Ou seja, a vida dele foi tão corrompida pelo conhecimento do bem e do mal que ele agora se inclina somente para o mal, só pensa no mal em todo tempo. Então, o relacionamento com Deus foi o quê? Foi rompido, foi quebrado. Aí Jesus veio e faz uma obra completa para resgatar esse relacionamento com Deus. Só que agora o homem foi recriado. A Bíblia nos fala, nos ensina sobre o novo nascimento. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criação. Então o homem é recriado por causa da obra que Cristo Jesus realizou. E mais do que ser recriado, regenerado, ter o seu espírito recriado, Deus não parou aí. Deus ampliou, colocou do seu próprio espírito para viver no espírito do homem. Então a Bíblia nos garante lá em 1 Coríntios 6,17 que todo aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele, ou seja, o espírito do homem, o espírito humano recriado, novo, essa nova criação, torna-se um com o Espírito de Deus, que vem o quê? Viver, habitar no espírito humano, que foi recriado. Amados, essa é a realidade debaixo da nova aliança. Nós fomos recriados e agora o Espírito Santo vive em nós. Nós não nos relacionamos mais com Deus simplesmente de fora para dentro. O Espírito Santo vive em nós. Romanos capítulo 8 diz que o Espírito Santo testemunha, testifica, fala com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o modelo de vida do cristianismo não é um modelo de vida de fora para dentro. Nós não ouvimos a Deus simplesmente de fora para dentro. Podemos e ouvimos, é claro, por meio da palavra de Deus escrita. Os nossos ouvidos naturais aqui estão ouvindo a Deus. Mas essas palavras, elas vão se tornando vida em nós exatamente por causa da presença do Espírito Santo dentro de nós. Amados, o escritor aos Hebreus, ele fala que essas coisas, essa realidade de nós termos um novo Espírito e termos o Espírito Santo vivendo em nós, essa realidade ela foi profetizada por todos aqueles homens que estão lá descritos em Hebreus capítulo 11, que é todos aqueles que viveram pela fé, a galeria da fé, todos aqueles homens, eles deram bom testemunho porque viveram pela fé e receberam essa promessa, mas nenhum deles viveu essa promessa. Nenhum deles. E daí a palavra diz assim, ali em Hebreus, no final do capítulo 11, porque Deus tinha preparado coisas superiores para que conosco, ou seja, veio para nós, amados. Essa promessa veio para nós. Vou até abrir aqui em Hebreus, só para nós lermos esse versículo, só para nós vermos quão interessante é isso, amados. Hebreus, no capítulo 11, no final do capítulo 11, fala assim, ó. Todos esses homens receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Deus havia planejado algo melhor para nós. O que é esse algo melhor, amados? É exatamente a nova vida e a presença do Espírito Santo na nossa nova vida. Não é simplesmente Deus estar ao nosso redor. Não, Deus está em nós, vivendo em nós. E nós precisamos aprender a ouvir de Deus, amados. Porque, olha o que Jesus disse ali no texto de Lucas 11. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Amados, nós não ouvimos Deus somente de fora para dentro. Eu ouço aqui a palavra de Deus escrita. É mais do que isso, amados. O Espírito Santo que está em nós, ele transforma essa palavra em vida, ele traz revelação, entendimento, discernimento dessa palavra. E muitas vezes ele literalmente fala conosco. Eu sempre falo isso, o Espírito Santo não é mudo. O Espírito Santo fala ao nosso espírito.
Se ele testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, ele também testemunha muitas outras coisas. E muitas vezes, amados, nós estamos tão acostumados com um modelo de vida de fora para dentro, que é o modelo de vida da antiga aliança, tem uma lista de regras, uma lista de lei que eu preciso obedecer, que nós achamos que Deus continua falando assim conosco. Amados, Deus vive em nós. João escreveu, e eu quero ler aqui com os irmãos, lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 27, está escrito assim: quanto a vocês, a unção que vocês receberam dele permanece em vocês. E vocês não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Amados, a unção é a presença do Espírito Santo de Deus. É a presença de Deus em nós, vivendo em nós, nos ensinando todas as coisas, nos guiando, falando conosco, nos direcionando. E nós temos vivido um cristianismo que não ensina isso, que não encoraja as pessoas a ouvirem de Deus por meio da palavra, e à medida em que nós ouvimos de Deus por meio da palavra, nós vamos aprendendo a ouvir o Espírito Santo. Lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, fala que a fé vem por ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. O que significa isso? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a quem? Ouvir a Deus. E ouvir a Deus vem por meio de ouvir a palavra de Deus. Amados, Deus fala conosco por meio da sua palavra e do seu Espírito. O Espírito Santo, ele quer nos guiar, nos ensinar, nos instruir em todas as coisas da palavra. E ele também quer dar aquelas direções bem específicas, particulares. Sabe aquelas coisas que você insiste em correr, perguntar para alguém, para um conselheiro, para um pastor? Eu não sei o que fazer. O Espírito Santo quer te ensinar. O Espírito Santo quer te falar para que você possa obedecer a direção dele. Porque olha o que Jesus falou. Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e obedecem. O Espírito Santo anseia nos guiar em todas as coisas, para que a gente possa obedecer a direção e a palavra de Deus para nós. Nós temos um guia completo, que é a palavra de Deus escrita, e tudo nós encontramos aqui. E aquilo que nós não encontrarmos aqui nessa palavra, pois o Espírito Santo quer falar conosco, quer falar ao nosso espírito. Amados, e nós não temos dado ouvido ao Espírito Santo. Por quê? Porque não entendemos esse modelo de vida. Nós estamos acostumados com o modelo de vida da antiga aliança, em que as pessoas buscavam o sacerdote, buscavam o profeta. Não precisamos mais disso. Agora temos o Espírito Santo em nós. Katia, então para que serve os ministérios? O apóstolo Paulo deixa claro isso em Efésios, no capítulo 4, depois você dá uma lida, Efésios capítulo 4, dos versículos 11 até o 16. Ele explica claramente que os ministérios de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, é para conduzir as pessoas, para conduzir a igreja ao pleno conhecimento de Cristo. É para conduzir as pessoas ao amadurecimento, para que elas não fiquem mais ouvindo qualquer vento de doutrina e se levando para lá e para cá. É para que as pessoas, os cristãos, se tornem maduros e saibam ouvir a Deus. Esse é o intuito dos ministérios. Esse é o intuito. O profeta, o pastor, o mestre não está aqui para substituir Deus na sua vida. Pelo contrário, o nosso papel como chamados de Deus, eu me incluo nisso, me vejo como professora bíblica, é para conduzir os irmãos até Cristo. Não é para conduzir os irmãos até mim. Venham e falem comigo, perguntem para mim. Não, claro que os irmãos que vêm pedem um conselho, eu sempre dou um conselho, pautado, fundamentado nas verdades da palavra de Deus, mas o propósito maior, amados, é que vocês, cada um de nós, possamos ir até Cristo, entendendo esse modelo de vida que o Senhor quer falar conosco em nosso interior, em nosso espírito.
O Senhor quer nos dar todas as direções e nos ensinar todas as coisas, mas nós temos vivido num mundo que não é assim. É um mundo que é de fora para dentro. É muita informação, muito conhecimento, muita gente falando todas as coisas e as pessoas não se voltam mais para ouvir a Deus. Precisamos calar todas as outras vozes. Precisamos nos silenciar para quê? Para ouvir as direções de Deus. E precisamos conhecer a palavra de Deus, por quê? Porque é conhecendo as verdades da palavra de Deus que estão aqui na Bíblia, na palavra de Deus escrita, é que nós vamos ter entendimento e discernimento para saber o que Deus está falando conosco, testemunhando, testificando em nosso espírito. Amados, é um modelo de vida diferente. Não é o modelo de vida da antiga aliança, em que os homens precisavam ouvir a Deus por intermédio de outras pessoas, dos profetas. Não é o modelo de vida lá antes da queda, não é. Também não é. Que Deus falava com o homem, mas Deus não estava, por meio do seu espírito, vivendo dentro do homem plenamente. Não, o homem era perfeito, tinha o seu espírito humano perfeito, não era conhecedor do bem e do mal, e Deus se comunicava, se relacionava, por quê? Porque o homem era um ser espiritual perfeito, e Deus, como espírito, tendo comunhão, se comunicando, falando, transmitindo todas as verdades dele para o homem. O homem só recebia as verdades de Deus. Com a queda, com a desobediência, o homem não recebia mais só as verdades de Deus, começou a receber as mentiras, os enganos de Satanás. E aí começou a se inclinar sempre para o mal. Agora, a vida da regeneração, ou seja, a vida do novo nascimento, é uma vida diferente de tudo que já houve. E nós precisamos entender isso, amados. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Por isso que muitos cristãos vivem uma vida tão morna, tão superficial, porque não entendem esse novo modelo de vida. Não queira somente ouvir de fora o que os outros têm a dizer. É bom ouvir pregações, é bom ouvir mestres, pastores, profetas que realmente ensinam a palavra de Deus. É maravilhoso, é uma das formas que Deus fala conosco. Mas nós precisamos aprender a desenvolver esse relacionamento íntimo com Deus, que é de dentro para fora. O Senhor vem e testifica aqui no nosso interior, quer nos guiar, quer nos ensinar. E sim, o Senhor sempre vai nos ensinar em retidão, em santidade, em verdade, fundamentados na sua palavra escrita. Amados, que eu e você nós possamos compreender esse novo modelo de vida. Porque se nós não compreendermos esse novo modelo de vida, nós não vamos ouvir a palavra de Deus para nós. Nós vamos continuar vivendo como se nós estivéssemos lá na antiga aliança, precisando sempre de alguém para nos direcionar, para nos instruir, para nos falar. Quantas pessoas não sabem o que fazer? Eu não sei o que eu faço. Primeiro, porque não conhece a palavra de Deus escrita. Segundo, porque não entende que o Espírito Santo habita nela e deseja falar com ela, direcionar em todas as coisas, ensinar todas as coisas. Como que nós vamos obedecer a palavra de Deus sem entender que nós obedecemos exatamente ouvindo o que o Espírito Santo está aqui nos ensinando, falando conosco o tempo inteiro? Amados, que eu e você, nós entendamos isso e que nós possamos nos render a esse novo modelo de vida, que é um modelo de vida, eu falo, não é de fora para dentro. Por quê? Porque não é uma lista de regras, não são verdades que estão fora que precisam entrar em nós. Não, é de dentro para fora. Por quê? Porque nós já recebemos um novo coração, um espírito regenerado e o Espírito Santo vivendo em nós. Ele precisa sair, ele precisa fluir. É de dentro para fora. Nós muitas vezes não vivemos isso porque estamos esperando uma manifestação externa. E o Senhor quer fluir de dentro de nós, como rios de água viva. Que eu e você possamos entender isso, para que nós possamos de fato ouvir a palavra de Deus e obedecê-la em fé. Não é uma obediência à regra, é uma obediência que vem da fé. Nós confiamos, eu estou ouvindo de Deus, e então eu sigo a direção de Deus. Eu estou ouvindo do Espírito Santo que vive em mim, então eu obedeço o que o Espírito Santo está me conduzindo, e o Espírito Santo nunca nos conduzirá de uma forma incoerente com a palavra de Deus. Nunca. Ele sempre
nos conduzirá de forma coerente com as verdades da palavra de Deus escrita. Por isso é tão importante desenvolvermos o nosso estudo bíblico, o nosso relacionamento com a palavra de Deus, para nós vivermos essa vida que Deus conquistou para nós, um modelo de vida completamente diferente. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos entendamos esse novo modelo de vida. O Senhor já nos deu um espírito novo, um coração novo. O Senhor veio habitar em nós, viver em nós por meio do seu espírito. E agora nós somos um espírito contigo. Que eu e os meus irmãos entendamos esse modelo de vida, que é completamente diferente de todas as coisas. É diferente do modelo de vida da antiga aliança, é diferente até mesmo do modelo de vida do homem antes da queda. Ah, Senhor, é um relacionamento tão íntimo, tão profundo contigo, a ponto do Senhor declarar que aquele que se une ao Senhor torna-se um único espírito com o Senhor. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e que nós possamos crer nessa verdade para viver essa verdade, sendo guiados, direcionados pelo Senhor, recebendo o ensino do Senhor, a correção do Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, que eu e os meus irmãos aprendamos a desenvolver esse modelo de vida no Espírito e pelo Espírito, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.